O que os impostos têm a ver com a criação de um país? Tem tudo a ver. Taxação sem representação. Isso aconteceu em Minas Gerais e aconteceu aqui nos Estados Unidos. Vou contar uma historinha. Em 1773, os colonos americanos ficaram revoltados com o rei porque ele aumentou os impostos sem perguntar para os colonos se podia e sem dizer para onde seria destinado esses impostos. Eles se revoltaram, se organizaram e invadiram um barco que estava vindo das Índias com chá e jogaram no mar. E isso ficou conhecido como Tea Party, ou a festa do chá. Esse episódio é considerado a semente do nascimento da Revolução Americana de 1776 e da criação da nação que hoje nós chamamos de Estados Unidos. Eu estou aqui diante do Congresso americano e hoje em dia existe um questionamento que, com os meios de comunicação diretos, os representantes aqui no Congresso não teriam mais a mesma legitimidade que tinham no passado para tomar as mesmas decisões referentes a todo o eleitor, todo cidadão americano. Isso é, o cidadão americano hoje teria a capacidade de tomar certas decisões que estão aqui no Congresso. Esse questionamento vai acontecer no mundo inteiro. Chama-se democracia direta. Pensem a respeito. Então, nessa Semana da Pátria, que a gente comemora a independência da nossa nação, é natural que a gente questione o quão livre o Brasil é. Eu estou distante, vendo aqui por um prisma diferente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Evidentemente o problema não está só no Brasil, mas o questionamento do cidadão, do indivíduo a respeito das suas liberdades e o que acontece com os impostos que nos são cobrados e como eles são empregados é premente. É como se nós dessemos as correntes que vão nos aprisionar. Se você para pensar, o imposto sai do nosso trabalho. Ele nos é tirado, é imposto. A conversa contribuinte é um eufemismo barato. Contribuinte é voluntário. Eu sou um pagador de impostos. E esse imposto nos é tirado para sustentar instituições que estão aparelhadas por pessoas que hoje, indiscutivelmente, não nos representam como nós gostaríamos. Essa discussão não vai acabar, ela vai aumentar nos próximos anos se nós conseguirmos manter a liberdade, principalmente da internet, que é onde eles estão tentando acabar com a nossa liberdade. É uma discussão que vai continuar acontecendo. Impostos, liberdades e para onde vão os recursos dos nossos impostos. Estatisticamente, quanto maior o tamanho do Estado, menor a sua liberdade. Estatisticamente, quanto mais impostos, menor a sua liberdade. Isso é fato, qualquer estudo básico vai mostrar isso. O que, evidentemente, nós todos precisamos decidir é o tamanho do Estado. Culturalmente, o brasileiro ele vai querer ter um sistema de saúde para quando uma pessoa tiver um acidente na rua, ela não morrer que nem um cachorro. Ela ser atendida por todos nós, por todos os nossos impostos, que nós somos obrigados a pagar. Nada de contribuinte. O ponto é como cobrar esses impostos. Dependendo do formato, isso também afeta a economia. Se você taxa muito um setor da economia, você tira tônus muscular, você tira a capacidade de crescimento desse setor. Se você diminui os impostos, você estimula esse segmento. Do modo geral, evidentemente, o único imposto que eu sou realmente a favor de cobrar é o imposto sobre corrupção. Esse 100% de taxação no patrimônio, não só do corrupto, mas de qualquer um que tenha recebido um TED, uma transferência financeira ou patrimonial. Seja o próprio, a esposa, o esposo, um irmão, um pai ou um filho. Pensa nisso. Se você tem contra crime como tortura ou crimes contra a humanidade não prescrição, por que não a gente ter a não prescrição de crimes de corrupção que são contra todos nós? E
taxar 100% do patrimônio da família do corrupto. Pensa nisso. Estou aqui em frente à Suprema Corte americana. E o que está escrito lá em cima? Equal Justice Under Law. Todos são iguais perante a lei. Será que são mesmo? Evidentemente que aqui, como no Brasil, acontecem injustiças. Tem gente que se aproveita, tem gente que é mais poderosa que outras. Mas a partir do momento que as instituições passam a ser desfuncionais, elas perdem a legitimidade. Quem vai defender a Suprema Corte americana o dia que a maior parte dos americanos não confiar mais nela? Um dia que tiver uma ameaça estrangeira. É assim que nações e impérios são dominados. Quando as pessoas perdem as referências das suas instituições, dos seus monumentos, da sua história. Uma das coisas que aqui acontece é a aproximação do cidadão que paga os seus impostos, que vai voluntariamente lutar nas guerras, que defende o país, com a escolha, inclusive, dos juízes que julgam ele no seu dia a dia. É muito comum isso. A população escolhe o juiz, a população escolhe o delegado responsável pela região. Isso chama-se representatividade. E evidentemente, com o fim do Império, quando você ouve, principalmente com Getúlio Vargas, a concentração de poder no governo federal, isso foi se perdendo no Brasil. Dia bacana, hein? Domingo. Levei as crianças, a Dani, para conhecer um pouco mais de Washington. Foi um passeio bonito que a gente fez. Foi muito legal. Mas voltando para a nossa conversa sobre impostos, representatividade, existe toda uma discussão técnica se os impostos devem ser sobre a renda, sobre o consumo, o IVA. É uma discussão profunda e no passado eu participava disso, né? Eu achava realmente que talvez sobre a renda seja mais eficiente do que sobre o consumo, gera impacto sobre a taxa de poupanças. Quando você taxa muito a renda e pouco o consumo, como aqui nos Estados Unidos se taxa a renda e o consumo é muito pouco taxado. Você acaba estimulando o consumo, né? A taxação gera impactos na tomada de decisão. E você acaba tendo uma taxa de poupança mais baixa do que em países onde você taxa mais o consumo do que a renda. Mas hoje em dia, olhando para o Brasil, primeiro que a gente tem uma taxação altíssima no geral, perto de outros países no mesmo nível de desenvolvimento. É uma taxação absurda que sustenta uma máquina, uma estrutura, famílias, oligarquias, monopólios que não geram bem-estar para a gente. Nós, famílias brasileiras, contribuintes, né? Contribuintes não, pagadores de impostos, cidadãos. Então isso é a primeira coisa. O nível de taxação no Brasil é muito alto para manter uma máquina grande que não gera benefício para a gente. A segunda coisa que eu diria é que a discussão técnica ela perde importância. O mais importante é acabar com a corrupção. E quanto mais complicado o sistema, mais margem você tem para a corrupção. Então, resumidamente, eu não entraria numa discussão técnica econômica. Eu tentaria fazer o imposto mais simples possível, com menor possibilidade para você discutir e adaptar. É um pouco isso mesmo, né? Aqui 6 de setembro, amanhã é 7 de setembro, dia da independência, a gente comemorando aí a nação, a liberdade. Vamos ver os milicos desfilando ali, com os blindados. Mas a sensação que eu tenho hoje é que a nossa liberdade foi muito comprometida. O país está muito aparelhado, esses grupos corruptos estão muito infiltrados nas instituições. Você tem participação internacional, inclusive, nisso.
várias frentes internacionais. É um problema que está acontecendo no mundo inteiro, né? Esses monopólios, oligopólios. Até aqui nos Estados Unidos está acontecendo, está aumentando, mas aqui é mais no Vale do Silício. De qualquer forma, não costumo ficar muito para baixo, não, mas hoje é um sentimento assim, um pouco triste, né, de ver o 7 de setembro ser comemorado e você ter a perspectiva, uma sombra muito grande da servidão, né, da perda de liberdade. Então é um pouco isso. E por que é importante discutir os impostos? Porque eu vejo que um dos instrumentos para que esses grupos conseguissem dominar a gente foi através da Constituição de 88, que permitiu um sistema tributário maluco, que gera potencial para governador, grupos de parlamentares, tudo quanto é tipo de gente, buscar soluções, vender soluções. Solução aqui no caso, né? Não preciso descrever o que é. E isso fortalece esses grupos que acabam dominando a gente. Voltando, a reforma tributária é fundamental e tinha que ser a coisa mais simples. E combater a corrupção, para mim, é fundamental para a gente ter liberdade. Tem que combater assim, sem dó nem piedade, tem que arrancar tudo do corrupto, das famílias deles, dos parentes que receberam qualquer coisa, tem que tirar tudo. O cara virou político, o patrimônio dele não pode subir. Uma pessoa que está num cargo importante do judiciário, a pessoa que está num cargo importante do governo federal, estadual, municipal, no legislativo, aumentou o patrimônio de forma sem explicação. O patrimônio aumentou como? Ele trabalhou em tal área e ainda conseguiu fazer investimentos maravilhosos e tocar uma empresa e ficar bilhardário. Assim, eu acho que ou a gente começa a encarar de uma forma mais dura a corrupção no Brasil, ou a gente vai caminhar para uma situação de servidão muito feia, muito sombria. Bom, toda essa discussão de taxação sem representatividade remonta à Idade Média, onde você teve uma disputa muito grande entre os servos e os senhores feudais. Em algum momento, as pessoas queriam liberdade. O senhor feudal olhava para aqueles servos e falava: você tem que trabalhar 2, 3 dias por semana, você tem que me dar uma quantidade da sua produção para que eu te proteja. Eu sou superior, fui escolhido por Deus para cuidar de você. Evidentemente, só uma panela de pressão em algum momento estourou, né? Em alguns países foi de uma forma mais organizada, em outros países foi de uma forma mais violenta. Não foi a primeira vez que teve exploração do ser humano pelo ser humano, né? A escravidão é uma coisa muito mais dura, tanto a africana, né, quanto na própria Europa. Você teve muita escravidão de brancos, né? Povos eslavos, povos escravos, né? Em inglês é a mesma palavra, slave, né? Ou mesmo na Europa Ocidental você tinha muita captura por piratas do norte da África de escravos brancos. Então essa exploração do ser humano pelo ser humano é muito antiga e a taxação é que torna diferente da escravidão. Não dá para falar que somos escravos, mas dá sim para trazer paralelos com a servidão. Somos servos. Se você se sente bem representado pelas pessoas que estão nos 3 poderes decidindo a sua vida, maravilha. Então você não é um servo. Se você está um pouco insatisfeito com o arranjo que foi feito, acho que tem alguma semelhança. Essa discussão não é só no Brasil, está acontecendo aqui nos Estados Unidos também, muito intensamente, porque aqui também tem monopolista no Vale do Silício. Então está tendo e eles têm muito dinheiro e estão aparelhando as instituições também. Então toda essa discussão está acontecendo no mundo. Para ilustrar, eu vou tocar uma música que é de inspiração da Idade Média, foi documentada a primeira vez meados do século XVI, e dizem que o Henrique VIII tocava para Ana Bolena. É Green Leaves.
É isso aí. Viva a liberdade!